E aí, queridos amigos, queridos amores, queridos alunos, tudo bom? Gente, eu estou postando mais algumas aulas sobre citologia em outro formato, tá certo? Se você der uma olhadinha na playlist no início das aulas, eu tenho aulas sobre citologia. Mas agora eu estou com esse programa, estou com o OBS, eu resolvi fazer em outro formato para vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o beabá da citologia, que é interessante que vocês tenham em mente aí muito bem arraigado todos esses conceitos, porque são situações, são conceitos que vocês vão utilizar com muita frequência, é, tanto em ecologia quanto em fisiologia, tá certo? Então vamos ver. Então vamos começar pelo beabá, né? Citologia. Cito quer dizer célula, logia estudo. Então estudo da célula, estudo das estruturas celulares, estudo dos componentes celulares ou simplesmente biologia celular. Beleza? Então a gente vai trabalhar exatamente isso. Dentro dessa perspectiva, a gente vê um pouco de histórico. Nós vamos ver aspectos gerais tanto das células procariontes e das células eucariontes, ou células procariotas ou eucariotas, como queiram chamar. Depois a gente vai desmembrando a estrutura celular. Beleza? Aí a gente trabalha com a plasmalema ou membrana plasmática ou membrana celular, como queiram chamar. Depois nós temos o citoplasma, núcleo e a divisão celular, que é dividida em duas situações. Aí você tem a mitose e a meiose. A mitose é relacionada às células somáticas, às células do nosso corpo, beleza? E a meiose, as células germinativas. Como são formadas essas células germinativas? E que, por sinal, no canal nós já temos uma aula bem pragmática, uma coisa bem objetiva sobre mitose e sobre meiose, beleza? Então, dá uma olhadinha aí, ó, nos slides que eu fiz com muito carinho para vocês, quanto ao histórico. Amores, eu coloquei para vocês de um lado o histórico relacionando a citologia, uma coisa bem breve, que é pouco abordado para a gente. O mais importante hoje em dia é a sua funcionalidade, a sua fisiologia, o que você pode aproveitar da célula em relação à sua condição genética, não é isso? Então, e alguns conceitos do lado direito aí que seria interessante a gente abordar. Tranquilo? Então, olha só, quando eu falo em histórico, você vem primeiro aí com o Leeuwenhoek, que foi o primeiro indivíduo a observar micro-organismos, não sabendo o que seria aquilo, né? Então, usando estruturas bem rudimentares, lentes bem rudimentares, ele conseguiu visualizar esses organismos. Tranquilo? Aí vem Robert Hooke, o famoso Robert Hooke, 1665, ele conseguiu observar uma estrutura bem fechadinha, bem delimitada, que seria, ele deu o nome de célula, compartimento fechado. Então, a partir daí nasceu o nome célula. Né? Então, Robert Hooke, ele destacou isso aí pra gente. Depois veio Robert Brown. Se você seria interessante até vocês darem uma lida. Aqui eu estou comentando sobre cada um, né? Mas seria interessante você ler um conteúdo mais compacto, tá certo? Sobre esse histórico. Então, Robert Brown, em 1820, ele conseguiu analisar, ele conseguiu verificar um corpúsculo, né? Esse corpúsculo dentro da célula. Esse corpúsculo deu o nome simplesmente de núcleo. Depois, Schleiden e Schwann, eles começaram a proferir as bases da teoria celular. Olha só o que eu coloquei aí para vocês. Schleiden, ele disse que célula é a unidade básica dos seres vivos. E Schwann, em 1839, ele destacou exatamente a teoria celular, comentando que todo ser vivo é constituído por células. E a célula é a menor unidade viva.
de todo organismo vivo. Beleza? Sempre uma célula ela vai dar origem a outra célula. Beleza? Então, se você quiser resumir tudo isso, você tem aí, na realidade, você pode destacar aqui a célula é a unidade morfofisiológica ou a célula é a unidade morfofuncional de todo e qualquer ser vivo. Tranquilo? Então fica bem simples isso aí pra gente. Você tem um pouquinho aí do histórico, que é interessante, tá? Outra dica. Você tem aí aproximadamente 60 trilhões de células no nosso corpo. Desses trilhões aí que nós encontramos, as células tendem a formar os tecidos. E por sinal, tecido a gente já tem aí no nosso canal todos os tecidos, todo o conteúdo sobre histologia já está aí. Desde tecido epitelial, passando tecido conjuntivo, tecido muscular, até chegar a tecido nervoso. Tranquilo? Alguns conceitos que vocês não podem esquecer de forma nenhuma, tá certo? Quando eu falo em célula procarionte e eucarionte, amores, células procarionte são as células. Eu tenho até uma dica aí para você não esquecer nunca mais. Fala em bacia. Cabeça, o que é bacia? É uma dica, é um bisuzinho para você não esquecer. Bactérias e cianofícias, as algas azuis, as cianobactérias. Todos esses grupos. A cabeça dá exemplo de bactéria que não seja cianofícia. Aí você tem os streptococcus da vida, os estafilococos, Klebsiella, pseudomonas. Então, todos esses organismos, eles são estruturas bacterianas. Então, eles são procariotos. Ou seja, o seu núcleo, ele não é um núcleo organizado, não é um núcleo compartimentalizado, né? Se você analisar a estrutura nuclear de uma bactéria, é um material genético que está ali disperso no seu citoplasma. O único compartimento que a célula ela apresenta é a sua própria estrutura, é o compartimento. Quando você fala em uma célula eucariótica, eu falo em compartimentalização. A célula eucariótica é uma célula cheia de compartimentos, ela apresenta compartimento para viabilizar a respiração, ela apresenta compartimento para viabilizar o processo de fotossíntese, para digestão, para quebrar o H2O2, o peróxido de hidrogênio, apresenta compartimento para produção de proteína. Você tem um complexo muito desenvolvido, né? Principalmente em células hepáticas, que é o retículo endoplasmático rugoso. Ele está relacionado exatamente à síntese de proteína. O retículo endoplasmático liso promove síntese de lipídio, ou seja, para onde você virar, para onde você for na célula eucariótica, você vai encontrar compartimentos. Esses compartimentos vão viabilizar a funcionalidade da célula eucariótica, tá certo? Bem diferente do que você encontra na célula procariótica. A célula eucariótica, até mesmo o núcleo, enquanto na célula procariótica você não tem um núcleo organizado. Na célula eucariótica você tem uma cariomembrana, você tem uma membrana nuclear, você tem os poros, que são os anúleos, que viabilizam a passagem de substâncias, viabilizam a passagem de material genético, principalmente o RNA, né? A gente já viu, já tive a oportunidade de comentar para vocês em sala de aula, que o RNA é uma estrutura que é produzida no núcleo, é liberada para o citoplasma, se une ao ribossomo para auxiliar a produção de proteína. E essa proteína ela vai para onde a célula está precisando. Se a célula precisa dessa proteína na membrana, vai à membrana. Se precisa no núcleo, vai ao núcleo. Se precisa do citoplasma, fica no citoplasma. Tá? Então, do ponto de vista estrutural e funcional, você tem esses dois grupos celulares. Célula animal e célula vegetal. Você tem dois grupos interessantíssimos. O que mais se pede na realidade são as diferenças. O que você encontra em célula animal, o que você não encontra em célula vegetal. Célula animal, eu vou encontrar membrana plasmática, vou encontrar mitocôndria, vou encontrar vacúolos pequenos. Mas já na célula vegetal eu tenho uma estrutura mais
definida, uma estrutura mais compartimentalizada, mais aprimorada. Né? Observa que na célula vegetal você tem cloroplasto, célula animal você não encontra cloroplasto. Como você encontra plasmodermos. Os plasmodermos em célula vegetal auxiliam a passagem de uma célula para outra, de substâncias, de nutrientes. Célula vegetal tem um vacúolo gigantesco. Esse vacúolo ele tem uma membrana, um tonoplasto que serve para armazenar água. Uma célula, um vegetal, ele não para de absorver água, ele está ali absorvendo água constantemente. Então, existem estruturas que vão viabilizar exatamente esse processo. Né? Então, observa que existem várias situações que você encontra em célula vegetal que você não vai encontrar em célula animal. Né? Isso é importante a gente ter em mente porque é muito abordado nos nossos vestibulares. Eles comentam muito o que uma célula apresenta e o que a outra não tem. Né? Organismo uni e pluri ou multicelular, como eu coloquei para vocês. Unicelular, uma única célula. Você tem bactéria, você tem fungo, você tem protozoário, beleza? Mas existem organismos também que são pluricelulares. Exemplo, o grupo dos animais. Todos os animais são pluricelulares. Você tem porífero, quinidário, platelminto, nemátoda, molusco, anelídeo, artrópoda, os cordados, os equinodermos. Todos eles são multicelulares. Tá certo? Então, do ponto de vista estrutural, o que eles comentam para a gente é exatamente esse tipo de aspecto, esse tipo de característica. A célula vírus, amores, aí está um dilema gigantesco, onde você, quando você fala sobre vírus, você está falando de um grupo especial. Né? Cabeça por quê? Os vírus, eles se comportam de uma forma assim extraordinária. Os vírus, eles precisam de hospedeiro. Então, quando você fala em vírus, você pode dizer que eles são parasitos intracelulares obrigatórios, ou seja, eles se utilizam do maquinário celular, principalmente quando você fala da mitose, para aumentar essa carga viral, né? E também quando você fala sobre a sua produção de proteína, ele utiliza, né, o maquinário da célula de produção de proteína, os ribossomos, o RNA, ou seja, ele entra, ele vai ao núcleo e começa a comandar. Então tu tens aí uma situação onde os vírus, eles precisam obrigatoriamente desses dois mecanismos para garantir a sua reprodução. Beleza? Muita gente diz que no ensino médio, todo professor diz, e as provas comentam que os vírus são acelulares, né? Que não são considerados seres vivos. Mas quando você chega no ensino superior, quando você chega no terceiro grau, você vai se deparar com uma cadeira chamada parasitologia. E na parasitologia, a parasitologia considera vírus um ser vivo. Porque você tem aí algumas características que são de suma relevância. Né? Os vírus eles causam doenças, os vírus eles acometem muitas pessoas, os vírus eles passam por várias mutações, não é isso? Os vírus eles podem, observe a pandemia, observe o que a gente está passando. O vírus ele pode diminuir o PIB, né, de vários países, como aconteceu em virtude do lockdown, em virtude da diminuição da arrecadação per capita. Ou seja, você tem um grupo de organismos que influencia diretamente tanto na saúde quanto na economia de algum país, de algum estado, de alguma cidade. Tranquilo? E as formas celulares são diversas. Você encontra diversas formas celulares, diversas estruturas celulares. Cabeça, por que eu tenho diversas estruturas celulares? Por um motivo muito simples, para viabilizar a sua função. Então, a forma celular, a estrutura celular, ela está intimamente relacionada exatamente à função citológica. Tranquilo? Então, vê lá. Aí, para a gente fechar essa parte introdutória, eu coloquei aqui para vocês a hipótese endossimbiótica.
onde na hipótese endossimbiótica ela mostra o seguinte, que nós teríamos, eu vou colocar o piloto aqui para você acompanhar comigo, que eu fiz com muito carinho essa aula, né? Ó, aí você tem aqui roteirozinho. A hipótese endossimbiótica, ela é simples. Ela destaca o seguinte: essas células aqui seriam células ancestrais, e essas células elas receberiam outros grupos celulares, e esses grupos celulares eles entravam e saíam da célula. Com isso, o que é que aconteceu? Acontecia que a célula maior protegia esses grupos celulares menores que vocês estão vendo aqui, ó, um aqui e outro aqui, e chegou um determinado momento, há bilhões de anos, que essas células começaram a entrar e não saíam mais. Ou seja, começou a existir uma simbiose. As células menores produzindo energia, as células maiores protegendo. Isso foi bom para esses grupos celulares. Por quê? Observa que a partir desse aspecto, você vai encontrar uma situação muitíssimo interessante. O surgimento das mitocôndrias e os cloroplastos. Observa que esse grupo aqui celular, ó, que são as células vegetais, elas se apresentam para a gente com cloroplasto e com mitocôndria. Porém, esse grupo celular aqui, ó, exemplo de célula animal, eles não apresentam cloroplasto. Ou seja, aí você poderia perguntar, mas cabeça, qual seria um fator assim que realmente poderia nos demonstrar que esse processo aconteceu? Gente, existe um aspecto altamente interessante aí em relação a isso. Observa que a mitocôndria e o cloroplasto eles possuem DNA próprio, DNA independentemente da célula. Esse DNA está relacionado à síntese de RNA, tanto na célula animal quanto na célula vegetal, tanto na mitocôndria quanto no cloroplasto. Então, essa evolução viabilizou a formação de grupos citológicos, onde o núcleo da célula animal e da célula vegetal, o seu DNA é totalmente diferente do núcleo que você encontra na mitocôndria e no cloroplasto. Beleza? Então, amorista, a gente fica por aqui, essa primeira aulinha. Acho que para quem está acompanhando em loco, ou seja, lá no colégio, já teve a oportunidade de ver. Aqui eu detalhei mais um pouquinho, tá certo? Então vai acompanhando aí, que é outro formato de aulas de citologia que eu estou colocando para vocês. Então fica com Deus, um abraço, tudo de bom para tu.